Olá pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, né, pessoal? Graças a Deus a gente está aqui, tá, pessoal? Com toda a dificuldade do mundo, mas a gente está aqui, né? Para continuar o nosso processo, pessoal. Nossa, esse processo aqui é um teste para cardíaco, né, pessoal? É um teste aonde a gente vai verdadeiramente mostrar se a gente é de Deus ou se a gente não é, tá, pessoal? Se a gente é o verdadeiro discípulo ou se a gente não é o verdadeiro discípulo. Aqui o teste é para a gente ser testado, né, a cada dia, a cada momento, para que a gente, essa luz, pessoal, sem o ouro passar pelo fogo, né, ele não vai se purificar, ele não vai brilhar, essa luz não vai sair, ela vai ficar presa. Então, por isso que às vezes a gente tem que passar por esse processo e às vezes tá lapidando, tá tirando as coisas, não é o momento fácil. Mas depois que você passa por essa fase, você começa a brilhar. É isso que a Bíblia fala, tá? É, em metáfora, mas está falando da gente nascer, se tornar um filho de Deus mesmo, começar a refletir a luz, tá? E, e quando a gente está no processo, a gente não entende, tá, pessoal? Por isso que a gente tem que buscar uma visão mais ampla, tá? Eu estava até vendo um vídeo, né, que a pessoa, né, a mulher no Spirit Box, né, sempre conversando com o espírito, aí falando para o espírito por que que ela não queria sair dali, por que que ela estaria presa ali. Aí falou, não é o momento dela, não é o momento. Ela está sofrendo, mas como é que se diz? Se identificou com esse sofrimento aí. Quando ela a consciência despertar, ela vai querer sair dessa situação. E aí a gente vai atender. É assim, pessoal. Às vezes, as pessoas aqui estão sofrendo. Até gente da nossa família. E a gente sabe aqui que o trabalho da espiritualidade, né, está ajudando muitas pessoas, principalmente quando a gente é ajudado, né? Sente bem, ou faça isso, ouça, ore, vamos orar, vamos meditar, e a pessoa não quer, rejeita. Pessoas da nossa família. Está sofrendo, está com problema, mas não entende, não quer, não. Porque não é o momento, pessoal. Não é o momento dessa pessoa, né? Ela, como é que se diz? Sair desse sofrimento, tá? Não é o momento dela de despertar. Por isso que meu vídeo, pessoal, eu já indiquei, né? Meus familiares não querem ouvir, alguns amigos também meu aqui não querem ouvir, tá? Porque não é o momento. Mas são pessoas que eu vejo que estão sofrendo. E o pior é que fica aquela angústia na gente, né? Nossa, eu estou aqui fazendo um trabalho, me esforçando para que atender essas pessoas que estão sofrendo. Mas a pessoa não quer. E a gente tem que entender isso, tá, pessoal? E é uma angústia, né? Porque a gente tá fazendo um trabalho para que as outras. Mas tem outras pessoas que querem, que estão recebendo, estão melhorando, porque foi o tempo dela, foi o momento dela. Ela quer sair do sofrimento, ela quer mudar, entende? E a gente tem que entender isso. Eu sei que é difícil, tá, pessoal? Principalmente quando é gente, nossos familiares, que está sofrendo, né? É difícil a gente entender isso. Porque a gente quer de toda maneira, né? Às vezes a gente ora, não muda, mandando Deus mudar a pessoa, mas
Não é, quando não é o momento, não acontece, pessoal. Tá? E a gente tem que esperar o momento certo que essa pessoa vai despertar. Talvez não seja nem com você, seja com outro, tá? Mas tá tudo certo, tá, pessoal? Para que a gente não entre que parece que tem alguma coisa. Será que Deus existe mesmo? Porque a gente sempre quer o bem, né? De nossos familiares, de pessoas que estão ao nosso redor. E aí, se não aconteceu bem, como é que a gente vai lidar com isso? Entende, pessoal? Então, muitas circunstâncias, né, que eu venho reparando. E isso deve acontecer com vocês, tá, pessoal? Acontecer com vários aqui, tá? Essas circunstâncias, assim. Mas o verdadeiro discípulo, aquele que é discípulo espiritual de Cristo, tá? Ele tem que entender essa situação, né? Porque às vezes ele é chamado, outros não é chamado, e você tem que entender o sofrimento da outra pessoa. Tem que entender que a outra pessoa não quer, tem que entender tudo isso, tá, pessoal? Por isso que a gente tem que expandir a consciência, tá, pessoal? Porque senão a gente pode até achar que é injusto, Deus é injusto e tal, começar a entrar na descrença, Deus não está me ouvindo que eu quero que essa pessoa seja assim, da minha família, né? Sempre as pessoas procuram o bem para a família, né? É tanto que as pessoas trabalham para atender às necessidades daqueles que estão ao nosso lado, né? Leva a vida ali na labuta para dar uma vida melhor ao filho, ao irmão, à irmã, ao familiar, né? Então, isso acontece principalmente com o coração de mãe e de pai, tá? Isso pesa bastante, tá, pessoal? Mas é isso, a gente tem que entender o contexto geral da situação, tá? Para a gente se tornar um verdadeiro discípulo. Por que eu estou dando essa introdução, pessoal? Vou tomar um chá aqui, tá? Essa noite eu não dormi direito, esperando notícia da minha filha, que foi na emergência com a dor no ouvido, né? Com suspeita de que tinha entrado um bicho, né? No ouvido, mas os médicos examinaram, graças a Deus não é nada, é só uma inflamação, tá tudo certo com ela, tá? Mas eu fiquei ontem tarde, eu dormi tarde, então, né? Não dormi muito bem, mas estamos aqui para começar a nossa jornada, né, pessoal? Não podemos parar. Então, pessoal, por que eu estou dando essa introdução toda aqui? Fiz esse arrodeio toda, porque hoje a gente vai falar de um tema, pessoal, né? O que é o discípulo espiritual? Então, o que é o discípulo espiritual, pessoal? Você se tornar um discípulo, né, de Cristo, né? Seguir as pisadas de Cristo, né? Como é que diz? Ser servo de Deus, né, pessoal? O que é esse discípulo? O que é o discípulo espiritual? E como podemos perceber o verdadeiro discípulo? Então, como é que a gente vai perceber que aquela pessoa se tornou um verdadeiro discípulo, né? Não é um discípulo falso, não é um falso profeta. Como é que a gente vai perceber, pessoal? Você sabe que a gente dá sinais, né? As pessoas que é verdadeira e as pessoas que é falsa, elas dão sinal. Agora, o negócio é você entender os sinais de que as pessoas estão dando. E às vezes é isso que muitas pessoas não estão percebendo. Por quê? Falta o quê? Falta um conceito que eu já falei aqui, tá aqui no meu canal, né? Que é o discernimento espiritual, né? Falta esse discernimento.
Mas o verdadeiro discípulo espiritual, ele tem esse discernimento. Ele discerne tanto o bem quanto o mal. Tá? Então ele sabe perceber o verdadeiro discípulo e daquele falso discípulo. Daquele discípulo que não está verdadeiramente conectado a Cristo. Ele sabe. Tá, pessoal? Porque ele já está na verdade, então ele sabe. Se alguém está na verdade, ele sente o mesmo contexto espiritual, tá, pessoal? Da outra pessoa. É por isso, pessoal, que a gente tem que entender isso, tá? Isso é muito importante porque eu sei que a gente quer que o nosso familiar esteja bem, essas coisas, eu sei, mas não é, pessoal, né? E você vê que no meio dessas igrejas religiosas, principalmente a evangélica onde eu passei, sempre o líder daquela igreja, né? Os familiares dele que tomam conta. Mas às vezes aquelas pessoas que vai tomar conta não é o verdadeiro discípulo. É por isso, pessoal, que é uma das coisas que eu me afastei desses grupos religiosos. Por que, pessoal, que há familiares, o filho, às vezes nem que é discípulo de que toma conta da igreja? Por quê? Porque tem dinheiro em jogo. É tipo como a herança. Entende? É tipo como a herança está sendo deixada e aí quem toma conta são os filhos ou a mulher. Mas às vezes não é discípulo de Cristo. Não está conectado. E o que é que acontece? Olha, vocês, é isso aqui. O que é que acontece, pessoal? Acontece, eu já vi isso muito, tá? Em igreja que eu passei. O pastor, que aí ele tem filhos ou filhas, né? Aí sempre vai deixando as coisas para o filho tomar conta ali. E é a igreja. E às vezes aquela pessoa que vai tomar conta não é discípulo de Cristo. Por isso que tá essa perturbação no meio aí, tanto gospel, né? Como no meio espiritualista. É a mesma coisa, pessoal. Porque é assim, é passado de pai para filho, né? Foi o que aconteceu com Davi, né? Passou para Salomão. Mas Salomão não se conectou verdadeiramente. Ele desviou da verdade que o pai dele, que era Davi, deixou a ele. Então, fez muitas coisas aí que, né? Não foi bom aos olhos do Senhor. Mas é isso, pessoal. É o que acontece com esses grupos, né? Aí, a maioria é assim. E aí, não é discípulo de Cristo e está tomando conta de uma igreja, né? Que ele fala que é igreja, e não tem a direção da espiritualidade. Tem muitos, tá, pessoal? Muitos assim, tá? Essa introdução aqui vai ser quente, tá, pessoal? Mas vamos entrar aqui no nosso estudo para a gente saber o que é esse discípulo espiritual. Então, ele fala assim: o discípulo espiritual é aquele que escolhe conscientemente seguir o caminho de autotransformação profunda, assumindo responsabilidade pelo próprio desenvolvimento da consciência, né? Esse papel não depende da filiação ou grupo, mestre, tradição específica, mas da disposição interna de aprender, praticar e evoluir com constância e coerência. Então, aquele verdadeiro discípulo, discípulo espiritual, ele faz a escolha consciente. Teve muitas pessoas aí que não fez escolha consciente, pessoal. O pai era dono aí de um grupo, né? Espiritual, né? Aí quando morreu, deixou para o filho. O filho não é discípulo ainda, tá? Nunca passa para uma pessoa que está ali no grupo, às vezes
mais espiritualizada, tá? O líder, por quê? Ele pode até ver que a pessoa está espiritualizada, mas ele não passa o domínio da igreja para aquela pessoa. Ele disse, não, aqui tem muito dinheiro, eu vou passar por meus familiares. É assim que está acontecendo, tá, pessoal? Não adianta esconder que eu já vi isso acontecer e está acontecendo, porque eu sei, é dinheiro que está ali em jogo. Porque esses grupos aí agora, tudo com dinheiro, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aí, ser um pregador aí que tem dinheiro aqui no Brasil aí, né? Não vou dar nome, mas você pense aí, um desse aí, o dinheiro que ele tem agora, o patrimônio, né, que foi dado aí, vocês deram. Você acha que se ele vai deixar no testamento, se ele, quando ele partir e morrer, ele vai deixar para quem? Vai deixar para um irmão da igreja o verdadeiro discípulo? Ou vai deixar para os familiares? Os familiares nem é discípulos de Cristo. Entende? É isso que eu estou falando. Tá? Aí ele fala, seguir a autotransformação profunda, assumir responsabilidade pelo próprio desenvolvimento da consciência. Então, ele assume responsabilidade. Esse papel não depende da filiação do grupo de mestre de tradição. Então, não depende disso, tá? A escolha é da sua consciência de se tornar um discípulo de Cristo, espiritual, na disposição interna, então, é interna, né, de aprender e praticar, evoluir com constância e coerência. É isso que é um discípulo espiritual. Aí ele fala, o discípulo espiritual não busca apenas conhecimento teórico. Então, não está buscando só aquela coisa teórica, mas integrar as práticas dos princípios espirituais no dia a dia. Então, ele começa a viver aquilo. Ele não busca só para ter o conhecimento, ficar na teoria. Mas cadê a prática? Tem muitos desses aí, pessoal. Né? É o que o irmão de Jesus fala, Tiago, né? Não seja só ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Tem muito ouvinte, muita gente teórica, eu fiz hermenêutica, mas a prática, pessoal, tá enganando, tá falando mentira. Eu estou falando isso de líderes. Imagina, tá acontecendo isso com um líder. Imagine as pessoas que estão seguindo ele. Eu nem quero ver a bagaceira, tá? Meu Deus. Aí ele fala, sua jornada está fundamentada em disciplina vibracional, então, em equilibrar o estado emocional, né? Autoconhecimento e serviço, então. Disciplina vibracional, que é obedecer ali os mandamentos, né? Começar a se alinhar. Ontem a gente falou, né? O alinhamento espiritual, se alinhar com os valores ética, morais, tá? Então, esse verdadeiro discípulo, ele vai fazer isso. Vai buscar autoconhecimento, então, se conhecer, trabalhar a sua espiritualidade e buscar o serviço ao outro. Buscar fazer o bem. Esse é o verdadeiro discípulo espiritual, tá, pessoal? Aí ele fala, ser discípulo é sustentar uma atitude interna de escutar verdade e alinhamento com as leis universais que regem a evolução da consciência. Então, ser um discípulo é você estar sustentado nisso, naquela atitude de escutar a verdade, se alinhar com as leis de Deus universais, né? Que rege a evolução das consciências. Então, você tem que fazer isso, pessoal. Um verdadeiro discípulo é isso. Mas aquele que não é discípulo, ele não tem responsabilidade de regra. Ele mente, ele faz qualquer coisa, tá? Mas eles estão aí no meio religioso aí. Eu conheço bastante pessoas assim.
E ele vai dizer que ele é de Cristo, que ele é de Cristo, que ele é de Deus, tá? É essas conversas que você vai escutar. Aí ele fala, o discípulo espiritual é definido, é definido pela escolha consciente de viver sobre os princípios da evolução espiritual. Então, ele é definido, você olha uma pessoa que ele está seguindo os princípios para ele evoluir, para melhorar. Não interessa se os outros não estão fazendo. Não me interessa. Eu estou buscando a minha evolução. Então, se os meus familiares não querem trabalhar a espiritualidade, e aí? Eu vou trabalhar a minha. Não é o tempo deles. Entende? A gente tem que ter esse entendimento, pessoal. Aí ele fala, ele não é simplesmente alguém que busca conhecimento ou frequentemente práticas espirituais, mas é uma consciência que se compromete à aplicação contínua e disciplinada do ensinamento superior. Então, do ensinamento de Cristo. Ele busca esses ensinamentos superiores, né? Esse compromisso interno é silencioso e sustentado pela integridade vibracional. Então, ele é uma pessoa íntegra ali. Então, internamente, no silêncio, Deus está trabalhando nele. Não por título, cargo ou reconhecimento externo. Então, ele não está buscando isso. Por isso, pessoal, não é querendo, eu não estou aqui buscando like, eu não estou buscando, eu estou buscando melhorar cada dia, tá? E esperando que alguma mensagem minha melhore também as pessoas. É isso que eu estou procurando. Mas eu sei que tem aí discípulos, que se diz discípulo de Cristo, ele busca título, cargo e reconhecimento interno. Não é o verdadeiro discípulo de Cristo. Não é, tá? Eu sinto muito em falar isso, mas é a verdade, tá, pessoal? Aí ele fala, ao contrário de um estudante comum, o discípulo espiritual reconhece que sua maior tarefa não é acumular informação, mas transformar sua frequência vibracionais a partir da atitude de pensamento, decisões coerentes com a verdade interna. Então, ele está sendo guiado por essa verdade interna, tá? Pela intuição, ele está, né? Esse verdadeiro discípulo, ele busca isso. Ele não é para acumular informação, ficar na mente. Eu sei lá, o versículo tal, capítulo, eu que conheço o versículo. Ele não está isso. Ele está procurando melhorar, tá? O estado vibracional dele, né? Cadê aqui? Ele falou o quê? Através de atitude, pensamento, decisões coerentes com a verdade interna que ele tem. Ele se coloca como um aprendiz diante da vida, das leis universais e do movimento do próprio campo energético. Então, é um aprendiz. Eu me coloco assim, pessoal. Eu estou aprendendo. Mas você vê os líderes que se colocam aí? Ele diz que sabe tudo, ele tem um poder. Venha que eu vou resolver tudo. Venha que a coisa vai acontecer, a mágica vai... Ele se coloca assim, ele não se coloca como um aprendiz da vida, das leis universais, aprendendo a leis, como a gente se dá na lei, né? Do movimento do próprio campo energético. Como é que a gente entende isso? Como é que eu me alinho, eu vivo aqui nessa realidade? Então, eu sou um aprendiz, como vocês também um aprendiz. A gente está no mesmo barco aprendendo. Eu me coloco nessa posição. E tem pessoas que olham assim, nossa, por que vocês olham, irmão, nossa, que humildade, irmão, humildade, você passa aqui a frequência de humildade. Por quê? Eu não estou me colocando como vocês verem os seus líderes, os seus pastores. Numa maior arrogância, numa maior... Vocês estão acostumados a esse tipo de líderes, né? Que se dizem líderes, né, pessoal?
E aí, por isso que quando você me vê diferente aqui, você fica olhando assim, nossa, é diferente. Sim, porque o verdadeiro discípulo, ele vai mostrar a verdadeira coerência da verdade interna que está nele. Aí ele fala, ser discípulo espiritual exige responsabilidade. Então, é isso, não tem para onde fugir, pessoal, tá? Eu quero fugir, mas vamos fugir. Para outro lugar, baby, né? Tem até a música, vamos fugir. Onde quer que você vá, que você me carregue. Então, não pode fugir, tá? Da responsabilidade. Que é essa responsabilidade interna de ser um discípulo espiritual. Aí ele fala, isso significa aceitar que cada escolha gera consequência no campo vibracional e que o próprio estado interno influencia a qualidade das relações, das ações e do propósito vivido. Então, você tem que tomar consciência, né? Aceitar que cada escolha que você vai fazer, pessoal, vai gerar uma consequência vibracional, então uma energia. Agora, pode ser por mal ou pode ser por bem. A pergunta é, qual a energia, a atitude que você está gerando aí? Qual é, pessoal? Hein? Qual é a atitude, a energia? Porque ela vai fazer com que vai ter consequência no estado, no seu campo vibracional. Por isso que a gente tem que ter atitude mais elevada, atitude de amor. Então é por isso que a Bíblia nos ensina isso, pessoal. É para o nosso bem, não é para o nosso mal. Por mais que a gente até pense que é para o mal aqui, mas é para o nosso bem. É para algo maior ainda do que isso aqui. Aí ele fala, o discípulo não terceiriza a evolução, não espera ser conduzido, então não é conduzido, não se mantém passivo, tá trabalhando espiritual, né? Ele se movimenta com a presença, ajusta o comportamento, observa os padrões e busca continuamente o alinhamento com a sua consciência superior. Então, esse é o verdadeiro discípulo. Ele está buscando um alinhamento com a consciência maior, uma consciência superior, para ele ser dirigido, guiado. Essa intimidade com Deus, tá? O Espírito de Deus vai começar a guiar ele. Esse é o verdadeiro discípulo. Tá? O que mais? Veja como está bem distante aí esses que se dizem servo, né? Discípulo de Cristo. Veja como é que está longe, tá, pessoal? Essas pessoas. Só no que eu estou falando aqui. Aí ele fala, outro ponto que define esse papel é a constância. O verdadeiro discípulo sabe que a evolução não acontece no momento esporádico, mas na repetição diária de escolha simples e verdadeira. Então, no seu dia a dia, diariamente, ele sabe, o discípulo, que quando ele escolhe simples a verdade, ele está andando, então ele vai repetir essas coisas, tá? Ele se educa vibracionalmente, então, educação de controlar a mente, a emoção, tá? Se corrige com humildade, então, ele se apresenta sempre com humildade, pessoal. Não porque ele quer passar aquela humildade falsa. Já que está no ser dele, ele está vibrando essa humildade. Você sente. É por isso que tem muita gente aqui que estava lá no Espírito Santo, lá em Brasília, está assistindo o meu vídeo. Ela sentiu essa humildade e elas se comunicaram através aqui do meu canal, mandando mensagem, nossa, senti assim
a humildade, a simplicidade aí, tá? Gostei do vídeo, tá? Falando assim, tá? Então, já teve muitas pessoas. Por quê? A humildade, pessoal, você não vai mostrar e assim, não é só em ação. Isso é uma frequência que sai de você, tá? No seu falar, na maneira simples, tá? Então é uma coisa natural da pessoa, não é uma coisa forçada. Mas tem alguns aí que estão fazendo alguma coisa forçada, tá? Para querer mostrar que é discípulo de Cristo, tá? Aí corrige a humildade e mantém uma vigilância silenciosa sobre sua própria reações. Então, ele está vigiando, ele próprio está vigiando os comportamentos, o pensamento, a atitude dele. Então, o primeiro vigia, ele está vigiando, não é vigiando as pessoas, é vigiando ele próprio. Porque ele sabe que cada reação, atitude, vai ter uma consequência na vida. Ele fala, isso torna capaz de sustentar o estado elevado de percepção, mesmo em ambiente, em situações desafiadoras. Então, mesmo na situação desafiadora, a situação perturbada desse ambiente aqui, ele vai continuar sereno, preocupado em estar vigilante ali, em fazer as coisas que esteja alinhada com o estado elevado, né? De atitude que ele vai tomar. Tá, pessoal? O que mais? O discípulo espiritual também mantém uma escuta refinada. Então, ele escuta bastante, tá? Ele não se fecha em dogma, né? Nem se apega a mestres externos. Então, não tem, tá? O verdadeiro discípulo, ele não tem um mestre interno. Os mestres externos, né? Ele tem um mestre, que é o mestre interno dele, que é Cristo. Por isso que Cristo é o verdadeiro mestre, é o verdadeiro pastor que está nos guiando. Ele é dirigido por esse mestre, tá? Ao contrário, filtra cada ensinamento pela coerência vibracional, que sente seu corpo, seu próprio campo. Então, pela sensibilidade dele, né? A coerência vibracional, ele vai ouvir as outras pessoas, mas ele vai analisar se tem verdade ou não. É assim. Então, o verdadeiro discípulo, ele analisa tudo, mas ele tira aquilo que é verdade. É o que eu faço aqui, pessoal. Os meus estudos é tudo eu sigo a intuição, pego todas as literaturas aí e vejo onde tem verdade ali, né? E tiro aqui e trago aqui para vocês. É isso que eu faço. Vocês têm que fazer isso, pessoal. Quando você vê um pregador, você ouve. Você vê se tem verdade ou não tem. Porque eu já vi isso, pessoal. Tem muitos erros aí. Mas eu às vezes, coloco aqui alguns erros, né? Tem algumas pessoas até que ficam revoltadas comigo, quer me pegar, me dar o morro e tudo. Às vezes porque ele é do grupo, né? Não quer que fale mal do grupo, ele se sente atingido, né, pessoal? Então, eu estou falando isso porque vocês não estão vendo. É coisa que eu estou vendo que a espiritualidade está me mostrando, tá? Para que você veja, para que você abra os olhos, desperte. Então, é por isso que eu falo isso. Mas eu não dou nomes aos bois. Mas as pessoas entendidas, ela começa a entender que está falando de determinado grupo religioso. Ela entende, tá, pessoal? Para despertar, pessoal. Por que eu estou vendo isso? Por que você não está vendo? Entende? Aí ele fala, isso o torna menos suscetível à manipulação. Então, ele não é manipulado. Modismo, então não segue, e distorções. Então,
o verdadeiro discípulo ele não é manipulado, não entra em modismo, moda do que está acontecendo e distorções que acontecem do ensinamento verdadeiro. Seu guia principal é o reconhecimento interno da verdade. Ele sempre busca a verdade que está dentro dele. É o que eu falo sempre aqui. Irmão Samuel, nossa, é verdade isso que você fala. Eu digo, essa verdade, irmão, está dentro de você. Então, é interna essa verdade. Não a autoridade imposta de fora. Então, ele não está seguindo a autoridade imposta de fora. Ele está seguindo essa verdade. Então, aí quando ele vê um pregador, uma pessoa que está explanando a verdade, ele ouve, então, ele sente no coração, não, isso é verdade. Então, o verdadeiro discípulo, ele reconhece aquele que está trazendo a verdade. Tá? Ele começa a interagir com aquele que tem a verdade. Quem não é o verdadeiro discípulo, ele não vai interagir com aquele que está falando a verdade. É por isso que Cristo diz, se você é de Deus, ouve a palavra de Deus. Ouve a verdade. Vocês não me ouvem porque vocês não são de Deus. É bem claro, tá? Tá bem claro lá o que Cristo fala. O que mais, pessoal? Ele fala, esse papel não é fixo nem definitivo. A pessoa pode iniciar o caminho discipulado em um determinado momento, afasta-se dele por negligência, orgulho ou dispensação. Então, pessoas que, como é que se diz, não estão determinadas a seguir o caminho, ela pode ser negligenciada por orgulho e a dispensação. Então, isso está desviando muitos da verdade, tá, pessoal? Mas o campo vibracional construído permanece disponível para ser retornado. Então, ela pode voltar. Se ela deixar o orgulho, que é coisa do ego, né? E voltar para se tornar um discípulo espiritual. Se tornar um verdadeiro discípulo de Cristo. Está à disposição lá a verdade vibracional. Então, ela tem que voltar, pessoal. Nossa, pessoal, eu vi muita gente se desviar, tá? Tem gente ainda que continua indo para o grupo, tá desviado da verdade. Mas é isso, a gente não tem o que fazer. Eu estou fazendo a minha parte, a espiritualidade vai fazer. Quando é o momento daquela pessoa despertar, a espiritualidade vai despertar e ela vai vir. O pior é que a gente fica na ansiedade que seja o nosso familiar, né, pessoal? É porque a gente quer ver o bem do nosso familiar. É por causa disso, né? Mas é isso, é por isso que é sofrer calado, né? Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia. Né? Você já viu essa música? De silêncio e de luz, nós somos feitos e dos outros, feito de silêncio e som. Então, às vezes a gente ama calado, tá, pessoal? Verdadeiro discípulo, ele ama calado ali, sofre ali calado, esperando o momento, né, que Deus, a espiritualidade vai fazer o trabalho naquelas pessoas que ele ama, que ele tem apreço. É isso, não tem o que fazer, pessoal. Né? Então, cada lágrima, cada choro, então a gente ora por essas pessoas, pelo nosso familiar, para que a espiritualidade toque nele, né? É isso, esperar o momento que vai acontecer. Porque às vezes tem pessoas que estão até perdendo o sentido da fé, porque ela está orando, né, por um familiar, aí vê que não está acontecendo, porque não é o momento. Você tem que esperar o momento que é a espiritualidade, é o momento da pessoa. Aí ela até pode enfraquecer a fé dela.
Será que Deus está me ouvindo, né? Será que eu tô na verdade? Então, bate essas coisas também, tá, pessoal? Aí ele fala: o que define o discípulo espiritual não é a perfeição. Então, não é perfeição dele, mas as decisões firmes de seguir adiante, aprender com o desafio e manter o foco na integração da consciência superior à vida prática. Então, não é a gente ser perfeito, tá, pessoal? Ninguém aqui é perfeito. Eu não sou perfeito, você. A gente está melhorando, tá? Então, vamos fazer dessa encarnação uma encarnação melhor do que a gente, às vezes, antes fez aqui. Vamos melhorar, pessoal. É isso. Faça o seu melhor. Faça o bem, né? Faça um esforço para fazer o bem, para fazer o melhor aqui. Porque quando você ir, você fez o seu melhor. E é isso que Deus quer ver, a espiritualidade quer ver. Porque se fosse pela perfeição, Deus não enviava o filho dele. O filho dele que é perfeito, pessoal. É por isso que a gente tem a misericórdia de Cristo para entrar no caminho. Então, a gente está no caminho de Cristo, a gente faz o melhor, pessoal, tá? A gente vai errar, vai cair, mas o quê? A gente não pode, a gente tem que seguir adiante para manter o desafio, manter o foco nessa integração de a gente alcançar a consciência superior e a vida prática e colocar isso na vida prática. Tá, pessoal? É isso que a gente tem que fazer, tá? Não tem o que fazer, pessoal. A gente tem que ir melhorando, tá? Não tem ninguém especial aqui, tá? Ninguém, eu sou especial, não sei o que. Ontem mesmo eu vi muitas lives, né? Pessoas dizendo, eu me encontrei com o ET, que não sei o que, ele me disse isso aí. Então essa pessoa está se passando assim para dizer que ela é especial. Eu saio do corpo, eu vejo muitas coisas, eu levanto a pedra aqui com o poder da minha mão, eu sou. Sabe, pessoal? É tipo para fazer um sensação, para vender a você, para vender uma imagem de que ele é uma pessoa superior, é melhor do que você. Então, para vender também, porque aí você vai ser atraído por essas pessoas e o que é que essas pessoas vão tirar dinheiro de vocês? É isso que está acontecendo, tá? Em todos os grupos religiosos aí, tá? Não é só evangélico, não, tá? Eu tô vendo agora, porque eu analiso todos os grupos aí, e em todos os grupos isso está acontecendo. Ninguém é melhor. Todo mundo está no barco, está remando. Uns estão melhorzinho, outros estão piorzinho, mas todo mundo está remando. Está tentando melhorar, está tentando servir a espiritualidade, a Deus, tá? Tá todo mundo se esforçando. Então, vamos se esforçando, pessoal. É isso que a gente tem que fazer. O verdadeiro discípulo, ele se comporta desse jeito. Aí o que mais, pessoal, que ele fala? Ele fala a distinção entre o buscador comum e o discípulo espiritual está na profundidade da entrega ao processo de transformação interna. Então, a diferença daquele que está buscando comum, está buscando em grupo religioso, daquele que é discípulo espiritual, é a profundidade, é que ele se entregou de todo o coração. Então ele tem uma transformação interna. E o falso pregador, né, o falso discípulo, ele não teve a entrega. Ele não se entregou de todo o coração, como Cristo determina. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então, é o primeiro mandamento, mas tem pessoas que não estão cumprindo esse mandamento. Então,
Se você não cumpre esse primeiro, você não vai cumprir o segundo. Qual é o segundo mandamento que Cristo trouxe? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, você não vai cumprir esse. Então, por isso que ninguém consegue amar o próximo como ele. É claro, né, pessoal? É por isso que a espiritualidade aqui vocês vão ter que aprender, tá? Aqui ninguém vai ficar enganado, tá, pessoal? Aqui é a verdade, tá? Sabe, com aquela sinceridade, honestidade, sem explorar vocês, tá, pessoal? Sem nada, tá? É para que você se torne um discípulo de Cristo e dê os frutos, né? Aí ele fala, o buscador comum se move pela curiosidade. Então, é aquele que só vai pela curiosidade, pelo desejo de melhorar o aspecto pessoal ou pela busca de resposta de alívio de conflito. Então, aquele buscador comum, ele só vai pelo um desejo curioso. Então, alguém faz uma coisa, o cara apareceu ali, eu vou atrás daquele... Ou então por um desejo de aspecto pessoal. Então, ele está passando por um problema, ele vai buscar para melhorar aquilo. Quando ele melhora, ele não quer saber mais. Tchau, tchau, tá? Só foi para resolver aquele problema. E ele fala, pelo buscar resposta de alívio e conflito. Então, tá buscando só aliviar aquele conflito que ele encontrou aqui nessa realidade. Aliviou, tchau, já fui, tá? Então, esse não é o verdadeiro discípulo. Aí ele fala, ele alterna período de interesse com momento de afastamento, mantendo a espiritualidade como um recurso, não como um compromisso integral. Então, ele mantém a espiritualidade dele, né? Tem muitos religiosos assim. Não como um recurso de ele conseguir algo. Tem muitos aí que estão ganhando, né? Eu que não estou ganhando nada, tá, pessoal? Falando aqui de espiritualidade. Então, tem muitos que estão aí ganhando o seu recurso, mas ele não tem compromisso nenhum com a espiritualidade. Ele está fazendo aquilo porque dá dinheiro. É difícil, né, pessoal? Mas é uma verdade que a gente precisa encarar. Aí o que mais? Vamos lá que a gente vai seguindo aqui, porque as horas tá passando, né, pessoal? Voando. Aí ele fala, já o discípulo espiritual estrutura a sua vida na base da evolução da consciência. Então ele está procurando evoluir a sua consciência para melhorar. O verdadeiro discípulo. Ele compreende que a situação externa reflete o estado vibracional interno. Então, o verdadeiro discípulo, ele tem consciência disso, que ele precisa melhorar para melhorar a situação externa dele. Ele sabe. Por isso, a sua prioridade é manter a coerência entre o que estuda, sente e faz. Então, ele mantém a coerência, então, porque ele começa a praticar aquilo para melhorar essa evolução da consciência. A gente está tentando aqui, né, pessoal? Com a dificuldade, mas a gente está tentando, né? O discípulo não busca apenas se sentir melhor, mas se tornar uma presença mais consciente e equilibrada, com impacto positivo no campo ao redor. Então, ele vai trabalhar para se sentir uma presença consciente, né, equilibrada, para que ele impacte positivamente no campo ao redor, as pessoas ao redor. Então, é o que eu estou fazendo, né, pessoal? Por isso que eu estou me esforçando, tá? E não é fácil, tá? O esforço do tá. A gente tem que fazer um esforço muito grande, tá? Principalmente eu, que eu sou de uma família aqui, de uma comunidade pobre, tá? Falta de consciência de tudo. Então, sabe, pessoal, é muito difícil. Porque quando você nasce em uma sociedade também, eu acredito que também seja difícil
porque as pessoas esperam de você algo, né? Que você está num patamar maior, né? Espera algo de você. Também eu acho bem difícil, tá? Ele vai ter que abrir mão de muita coisa. O verdadeiro discípulo, né? Aí ele fala, o buscador comum se apoia muitas vezes em rituais, prática ou grupo para se sentir conectado. Então, ele fica buscando essas coisas. Rituais, prática, então, o buscador comum, né? Aquele que não está conectado. Ele pode valorizar símbolos para palavras técnicas, mas nem sempre sustenta a transformação real de atitude e padrões. Então, ele não coloca aquilo na vida. Ele conhece símbolos, ele... o grego, não sei o que, esse símbolo representa não sei o que. É um cara bem instruído, é um cara que tem o conhecimento ali, mas não coloca na prática. A atitude e as decisões dele são totalmente contrárias ao que ele está buscando. Quando confrontado com o aspecto desafiador do próprio ego, né, tende a resistir, justificar e abandonar o processo. Então, ele, quando é confrontado pelos desejos, o homem do desejo, então, ele começa a fazer alguma coisa e começa a justificar, a resistir o processo de transformação. Então, ele não é transformado. Então, tem muito assim. Né? O pecado começa a dominar ele, começa a tirar ele da verdadeiro propósito, do verdadeiro significado de ser um discípulo de Cristo. Aí ele fala, o foco permanece em experiência que traga conforto e validação imediata. Então, ele só vai querer ter experiência que traga coisa, benefício para ele, que valide aquilo que ele acredita. Quando alguém fala que está errado, ele vai de encontro, ele pode até atacar um verdadeiro discípulo. Então, são essas pessoas. Tem muito, tá? Tem muitos assim, tá, pessoal? Aí ele fala, o discípulo espiritual, por outro lado, utiliza as práticas como ferramenta de ajuste interno. Então, a gente está usando as práticas para a gente melhorar internamente. Ele não busca experiência extraordinária, então, coisa espalifatosa, né? Mas estabilidade vibracional. Então, busca se equilibrar vibracionalmente. Quando surgem dores, bloqueio ou repetição, ele observa com atenção, reconhece a sua participação no ciclo e toma atitude consciente para romper os padrões. Então, todas aquelas dores, bloqueio que estão... Quando o verdadeiro discípulo, ele começa a trabalhar aquilo para ele melhorar. Para ele tomar atitude que rompa esses padrões. Essa postura faz com que cada desafio se transforme em um ponto de evolução real. Então, é para evoluir, é para eu melhorar. Então, eu vou melhorar nessa situação. Então, essa dificuldade que está vindo para a minha vida é para eu melhorar como pessoa. Então, ele vai aproveitar aquilo, não ficar resmungando da vida. Ele vai aproveitar aquilo como um desafio que vai transformar a vida dele realmente. Mas o buscador comum, ele vai reclamar logo de tudo. Pessoal, aqui eu tenho que falar essa verdade para vocês, tá? Senão vocês não vão se apoiar na verdade. Vão se apoiar na mentira, como muitos estão aí. Aí ele fala, outra diferença está na forma com que cada um lida com o conhecimento. Então, está quando aquela pessoa lidar com o conhecimento. O buscador comum tende a acumular informações espirituais. Ele só acumula. Ele não coloca em prática. Mistura tradições e repete ensinamento
sem sempre compreendê-la com a profundidade. Então, ele até lê a Bíblia, ele estuda lá de uma forma, como é que se diz? De uma forma do ego, de acumular aquilo no ego, mas ele não tem a essência da verdade, de buscar o que tem por detrás daquela palavra. Ele não busca, então não tem profundidade. Ele só está no raso ali. Então, tem muitos desses que estão. Tem muitos que desses que estão no raso, né, pessoal? E é o que começa a debater aí. É o que começa a fazer um bocado de negócio aí que você vê aí na internet, tá? Você vai ver esses daí que estão no raso. Por quê? Eles querem se ser alguma coisa. Ele diz que eu tenho aqui, ó, eu sei, tá, não sei o quê. Então, já, esse daí já tá fora. Pela atitude dele, ele já tá fora da espiritualidade. Então, vai passar alguma coisa aí que vai desviar alguém aí, tá? E tá acontecendo bastante, pessoal. Aí ele fala, o discípulo espiritual escolhe o que é coerente com seu caminho, estuda com constância, aplica o que aprende. Então, ele aplica no dia a dia. Estuda ali com constância, né, todo dia. Ele valoriza a integração, não a quantidade de conteúdo acumulado. Então, começa a integrar as coisas, tá? É o que eu faço aqui. Eu faço a integração, mas não a quantidade de conteúdo. Simplesmente não para acumular, mas para colocar em prática. É o que eu estou fazendo aqui, pessoal, com vocês, tá? Mas agora, tá, pessoal? Eu vou parar aqui porque eu vou fazer uma merenda ali. 57 minutos, né? Eu vou fazer uma merenda e a gente vai voltar no próximo bloco para a gente continuar sobre isso, tá? Então, você tá vendo o que é o verdadeiro discípulo e aqueles que se diz discípulo, aquele que está buscando superficialmente, que são os religiosos, aonde nesse meio dos religiosos surge os falsos profetas, tá? Mas vamos dar ênfase no próximo bloco, tá, pessoal? Então, até a segunda parte.